Categorias dos motores de indução trifásica. O que é essa categorias? Aqui a gente vai ver qual é o motor que tem um torque de partida maior, que é fundamental para se mencionar um motor, né? Quem é que tem um escorregamento menor em regime permanente. São essas características que vão nos dizer, basicamente, a categoria de um motor. Então a gente tem que, quando a gente vai aplicar, usar um motor, uma determinada carga, né, um tipo de aplicação, a gente tem que saber qual categoria de motor que a gente vai utilizar. O ponto crítico de funcionamento de um motor de indução trifásico é a sua partida. Saber se tem um torque alto na partida, consegue partir aquela carga. Se o motor de partida for suficientemente maior do que o da carga, o motor partirá normalmente. Em regime permanente, o motor desenvolverá um torque igual ao torque resultante da carga, com um escorregamento correspondente ao ponto de intersecção entre as suas curvas, conforme a gente já viu, né, nas curvas dos motores de indução trifásica. Caso o torque resultante na partida for elevado, o motor terá dificuldades de partir e serão necessárias medidas construtivas para elevar o seu torque de arranque. Então aí eu vou precisar de um motor, se eu quiser partir uma carga com um torque resistente alto na partida, eu vou ter que ter um motor com torque de partida alto. Para melhorar o torque de arranque, deve-se reduzir a defasagem entre a corrente e a FEM induzidos no rotor durante a partida. Para reduzir a reatância de dispersão do rotor, isso aí não é possível, porque seria necessário mudar a indutância de dispersão. Não tem como fazer. Sabe-se que a indutância depende do número de espiras ao quadrado e da relutância no caminho do fluxo disperso do rotor. L é a indutância, né? L do rotor, indutância do rotor, N, número de espiras do rotor ao quadrado, dividido pela relutância. O número de espiras do rotor é 1, pois as barras estão em paralelo, portanto não pode ser reduzido. A relutância de dispersão também não pode ser alterada, que depende das dimensões físicas das ranhuras, cabeceiras, e não pode ser mais otimizadas, né? Já foram otimizadas ao máximo no cálculo do motor, né? No projeto do motor. A relutância é L, comprimento, né? Do caminho do fluxo magnético, dividido pela permeabilidade e vezes a área. O uso de capacitores não é viável, né? Botar no rotor um capacitor não é viável. A maneira tradicional de manipular o torque de partida dos motores de indução trifásica é ajustar o valor da resistência do rotor, que pode ser feito de algumas maneiras, como será visto a seguir. A ABNT, através da NBR 7094, que rege a fabricação de motores elétricos no Brasil, classifica os motores de indução trifásicos de rotor em gaiola nas categorias abaixo, conforme a sua curva de torque. Categoria N, rotor de gaiola simples, baixa resistência. Categoria D, rotor de gaiola simples, de alta resistência. Categoria H, rotor de dupla gaiola. E sem categoria, que é o rotor bobinado. Então a gente tem esses 4 tipos de motores. A gente vai analisar um por um aqui agora. O primeiro deles, motor de categoria N. É o mais comum, que mais se utiliza. Estes rotores são geralmente construídos em alumínio injetado, muito raramente de cobre, consistindo na maioria dos motores comerciais. Vê que aqui foi falado, né, esses rotores. E o que muda é no rotor. O estator é o mesmo. Esses motores todos, de todas as categorias. O estator é a mesma coisa. O que vai mudar é no rotor. Estes motores são classificados com categoria N, pela ABNT. Essa classificação tem correspondência aproximada com a categoria A e B da norma americana NEMA. Então, quando um fabricante
vai exportar, né, um motor para outro país, ele tem que entrar na norma daquele país. Então, aqui no Brasil é a BNT, e tem muitos países que usam a NEM, é a norma americana. Devido à baixa resistência de rotor e à alta reatância de dispersão, devido à frequência alta na partida, né? A reatância é o X2, só para lembrar, é 2πf2L2, e o F2 na partida, né? Ele é alto, ele é igual a SF1, então o escorregamento na partida é 1, vezes 60 vai ser 60. Então, naqueles instantes iniciais da partida, ele vai ser alto. E por causa disso, então, há muita defasagem entre a FEM e a corrente no rotor durante a partida, causando um torque baixo, 0,65 a 2 vezes o torque nominal. O motor de categoria N normalmente tem o torque de partida nessa faixa aí. O Φ2 é alto, o ângulo, né, é alto, e o I2 é alto também. Então, né, o que acontece? O torque de partida é K φr e I2 cosseno Φ2. O I2 é alto. A tendência era de ter um torque alto. Mas como o Φ2 é alto, o cosseno Φ2 vai ser baixo. O I2 é alto, mas o cosseno Φ2 é baixo. Sendo assim, muitas forças vão se cancelar. Conforme a gente viu o torque de partida. Quanto maior for o Φ2, o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente do rotor, menor torque eu teria, mais força se cancela. É o que acontece aqui. O torque de partida, nesse caso, é considerado baixo, mesmo a corrente de partida sendo alta. Estou falando aqui do I2, corrente no rotor. Na partida, há a máxima produção de FEM nas barras do rotor. E como a impedância é baixa, devido à baixa resistência, haverá corrente de partida alta no rotor. E como consequência no estator. Esse I2 alto é referido para o estator, para o primário, do nosso circuito equivalente. E o I1 vai ser alto também. Tipicamente, este motor tem uma corrente de partida de 5 a 9 vezes a corrente nominal. Então, esse aqui é corrente de partida. Então, isso aqui é importante de saber, às vezes, quando vai dimensionar uma chave de partida. Quando partida do motor com tensão nominal, tensão e frequência nominais, a corrente de partida pode chegar a 5 a 9 vezes. Então, um motor de corrente nominal de 10 amperes, por exemplo, pode de 50 a 90 amperes a corrente de partida. No regime permanente nominal, devido à baixa resistência rotórica, haverá um pequeno escorregamento. Normalmente, escorregamento menor do que 5%. Categoria N. Isto se deve à necessidade de uma pequena FEM para fazer circular a corrente necessária através de uma pequena resistência. Este motor se caracteriza, portanto, por uma muito pequena variação de velocidade quando a carga é aplicada e retirada. Em outras palavras, tem uma pequena regulação de velocidade. O que quer dizer, então? Ele não sente muito a aplicação de carga. O motor está vazio, tu aplicou carga, ele não varia muito a velocidade dele. Vai variar, mas não muito. Quanto às perdas no cobre do rotor, em regime permanente, elas serão baixas, conforme já foi explicado. A potência é 3 vezes as perdas, a corrente no rotor vezes a resistência do rotor. Se a resistência é baixa, as perdas serão baixas. A corrente nominal rotórica, passando por baixa resistência, gera poucas perdas e o motor tem um rendimento considerado entre bom e ótimo. Os melhores rendimentos são do motor de categoria N, rendimento alto. Então aqui a gente tem a curva, a curva de torque desse motor. Normalmente é um torque um pouco mais do que uma vez ali, normalmente. Isso aqui é o motor de categoria N. Se a gente tiver uma carga nominal aqui, um torque nominal, uma carga torque nominal,
passando por aí. Isso aqui é uma curva típica de um ventilador, uma bomba centrífuga, por exemplo. Esse torque resistente ele intercepta a curva do torque do motor no valor nominal aqui. E aí o escorregamento vai ser pequeno. Tem lá em cima o torque máximo, escorregamento. Por que ele é pequeno? Porque essa curva cai muito bruscamente, né? Depois do torque máximo ela cai quase numa linha reta aqui assim. E aqui eu tenho escorregamento de máximo torque. Aplicações. Apesar da deficiência de torque de partida, esses motores são os mais utilizados no mundo, acionando tipicamente cargas que apresentam baixo torque resistente na partida e que tenham baixa inércia, ou em situações em que partam a vazio. Muitas cargas partem a vazio, né? Aquele tipo de curva ali que eu botei ali do torque resistente, que ele é baixinho no início e vai aumentando, é uma situação comum, né? Uma bomba centrífuga, um ventilador, essas aplicações assim. Então a primeira das aplicações é os ventiladores, ventilador industrial, né? Porque o torque é pequeno na partida. Bombas centrífugas, aqui tem uma instalação, um sistema de bombeamento, né? Várias bombas em paralelo. Bomba centrífuga também, fiz o motor de categoria N. Compressores a pistão com alívio na partida. Então, compressores de ar com alívio na partida, né? Ele tem uma válvula de alívio e ele não parte comprimindo depois que ele vai comprimir, depois de dar a partida. Um esmeril parte a vazio sempre, né? Depois que tu encosta a ferramenta que tu quer esmerilhar. Máquinas de beneficente de madeira, né? Uma serra circular, por exemplo, para serrar uma tora, tupia, né? Tudo é para beneficiamento de madeira, né? Fazer presa, né? Na madeira. Máquinas operatrizes em geral, né? O torno mecânico, a gente nunca inicia já com o bit na posição, né? De corte, depois que tu vai encostar, né? Ferramenta de corte. Então, o torno mecânico utiliza motor de categoria N. E as fresadoras também, né? Uma fresadora na mesma situação. Motor com gaiola de alta resistência, categoria D. Aumentando-se a resistência e mantendo-se constante a reatância, reduz-se a defasagem entre a FEM e a corrente rotórica. Então, se eu aumentar a resistência, mesmo não variando a reatância, né, a corrente vai ficar mais em fase. O motor de categoria N, a gente tem essa situação. Então, uma resistência pequena e uma reatância alta. O motor de categoria D, eu tenho uma resistência grande e a reatância é o mesmo tamanho. Então aqui tem a comparação dos dois, né? A gente vê que o Pi2, o ângulo de defasagem, nesse motor de categoria D aqui é menor do que no outro. Consequentemente, o cosseno φ vai ser maior. E aí o torque é maior. A elevação da resistência do rotor pode ser feita com barras mais longas, com barras de menor seção e com materiais de maior resistividade. Exemplo, né? Liga de alumínio especial injetado, latão, bronze, aço inox, etc. Normalmente é liga especial de alumínio. Casos especiais, pode ter um motor com um outro material. Este motor é classificado como categoria D pela NBR 7094. A corrente de partida fica limitada a valores mais moderados, mas não muito, situando-se em aproximadamente 4 a 6 vezes a corrente nominal. Então o outro era 5 a 9, esse aqui é de 4 a 6 a corrente de partida. Então aquele motor lá com 10 amperes de corrente nominal vai ser de 40 a 60 a corrente de partida dele, se ele for de categoria D. Este motor apresenta excelentes características de partida,
pois o seu torque é elevado devido à pequena defasagem entre a corrente e a FEM no rotor. O torque de partida desse motor é maior ou igual a 2,75 vezes o torque nominal. Então o torque de partida é quase 3 vezes o torque nominal. É um bom torque de partida. No entanto, ele tem, em regime permanente nominal, duas características ruins. As perdas por efeito Joule no rotor aumentam na mesma proporção da resistência. E uma outra característica, né, se esse motor for operado em regime contínuo, o rotor aquecerá demasiadamente, né, podendo exigir materiais que não oxidem facilmente. Né? Aí ele tem que construir as barras do rotor com um outro material, um material que não oxide. O rendimento, portanto, é muito baixo, desaconselhando para uso em contínuo. Rendimento baixo. O escorregamento é muito maior do que os motores de categoria N, ficando entre 5% e 15%. Né? O motor de categoria N, que sempre a gente utiliza como comparação, era menor do que 5%. Esse aqui fica de 5% a 15%. Isto ocorre porque a FEM na gaiola tem que ser maior para poder manter a corrente nominal do rotor, através de uma resistência maior. Este aumento de FEM é obtido por um aumento do escorregamento, ou seja, o rotor andando mais devagar. Né? Então ele vai precisar, para manter o torque constante, a corrente lá tem que ser constante. E a corrente, o I2, vai ser o E2 pelo Z2. Se o R2 é alto, o Z2 vai ser também. Eu vou precisar aumentar o E2. Como é que faz isso? Aumentando o escorregamento. O E2 é SE2 de rotor bloqueado. Então, uma grande regulação de velocidade quando a carga varia. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? No momento que eu estou com carga, por exemplo, a rotação está baixa, eu tiro a carga, a rotação aumenta muito. Ou o contrário também, né? Se ele está vazio, está numa determinada velocidade. Eu apliquei a carga, vai cair bastante a velocidade desse motor, comparado com o motor de categoria N. A vazio trabalha quase na velocidade 5, né? E com carga nominal a velocidade cai entre 5% e 15%, que é o que o escorregamento, né? É de 5% a 15%. Escorregamento nominal, 5% a 15%. A curva desse motor. Então a curva dele tem um torque de partida lá em 2,75. Às vezes no começo ainda ele aumenta um pouquinho, outras vezes ele já vai caindo. Depende da característica do motor, mas ele tem um bom torque de partida. Torque máximo, né? Praticamente igual ao torque de partida. Eu tenho torque resistente aqui no 1. Né? O escorregamento nominal dele vai ser maior na categoria N. Aplicações. Este motor especial, fabricado sob encomenda. Esse não é um motor comum, assim, de chegar num lugar que vende motor e já querer comprar, né? Você tem que encomendar normalmente. Usado para acionamento de cargas que apresentam elevado torque resistente na partida e ou alta inércia. Ele pode ter as duas coisas, ou uma ou outra. Mas que em regime permanente solicitam pouco torque do motor. Exige um torque de partida elevado, mas depois exige um torque menor em regime permanente. São ideais para acionamento de máquinas que têm um volante de inércia e que apresentam picos periódicos de sobrecarga. Ao receber a sobrecarga, o motor arria a velocidade, né, diminui bastante a velocidade, permitindo usar a energia cinética do volante. Né, o volante é uma massa de ferro muito pesada, né, sem haver um consumo exagerado da corrente da linha de alimentação. Guilhotinas, por exemplo, né? O motor está trabalhando, quando vê ele baixa e vai cortar, né? O ferro, por exemplo, uma lata, um latão. E então, naquele momento que ele vai cortar, a velocidade dele vai cair e o volante de inércia, que é um volante, né? Uma roda grande, muito pesada. Por que ela tem esse nome de volante de inércia? Porque ela é difícil de tirar ela da inércia. Mas depois que ele está em movimento,
é difícil de parar ele, né? Então, na hora que o motor cair a rotação por causa da carga, o volante vai fornecer energia para cortar a peça que ele está querendo cortar ali, né? E aí, então, a rede lá não vai sentir um aumento da corrente exigida, né? Se eu utilizasse um motor normal numa situação dessas, cada pancada que ele desse, cada corte que a guilhotina fizesse, ia dar um pico muito alto, né, de corrente lá na rede. Então, isso aqui é interessante por isso. Guilhotina industrial. É uma das aplicações do motor de categoria D. Uma estampadora. Aqui tem um desenho, né, de uma prensa excêntrica com volante de inércia. Né? Aquela roda maior ali é um volante de inércia. E de vez em quando, né, o eixo é excêntrico, ele dá uma batida ali, né? Faz uma estampagem. Esse é um tipo de aplicação. Aqui eu tenho uma foto de uma excêntrica, né, modelo H, chamado, uma estampadora. Britadores, né, motores com a brita, quebrar pedra, né? Então, e normalmente parte com ele carregado ali, né? Então tem que ter um torque de partida alto. Talhas especiais, né? Tem nas indústrias, né? Para fazer movimento de peças grandes, né? Talhas, trefiladores, né? Pegar uma barra, né? Como tá a foto aí, né? Quente e fazer uma espessura que tu quer, né? Fazer uma espessura bem menor. Também utiliza esse tipo de motor. Dupla gaiola ou categoria H. Esse é um motor especial também. Pode-se construir motores que desenvolvam elevado torque de partida, né, que é uma característica do motor de categoria D, como os de gaiola de alta resistência, né, categoria D, mas sem os inconvenientes das perdas Joule e escorregamentos excessivos, construindo-se com duas gaiolas concêntricas de características elétricas e magnéticas diferentes. Então isso aqui é bem interessante. Esta forma de construção é classificada como categoria H na NBR 7094 e categoria C na NEMA. Motor de dupla gaiola. Então aqui a gente tem um desenho, né? Um pedaço aí do estator e do rotor. No rotor a gente vê que a gente tem duas gaiolas, né? A gaiola interna, que é feita de alumínio, né? Injetado. Eu tenho caminho, né, do fluxo magnético, ele atravessa um entre ferro, porque ali naquela posição aqui do meio a gente vai ter alumínio, né? Então o alumínio é um péssimo condutor magnético. Então ele vai ter como se fosse um entre ferro, como se fosse ar. E aqui a gaiola externa, que vai ter dois caminhos, né? Vai passar por dois. Em algumas situações dá para considerar que seja três, até que o fluxo passe aqui por cima, e pegue lá no estator, né? O fluxo magnético produzido pela corrente que circula ali. Aqui eu tenho uma foto, né? Aqui na sala 12 de máquinas a gente tem uma lâmina dessas, né? Pendurada lá para mostrar. Então ali a gente vê bem as duas gaiolas, né? A gaiola interna tem uma área maior e a gaiola externa que fica lá na superfície. Características construtivas das gaiolas. A gaiola externa é feita com barras de pequena seção em latão, bronze, aço inox ou alumínio, possuindo, portanto, alta resistência. Normalmente é alumínio, uma liga de alumínio. A resistência elétrica, né, a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Como ele tem uma área
é pequena, a gaiola externa, né, a resistência vai ser alta. A gaiola interna é feita com barras de grande seção transversal, em cobre ou alumínio, tendo baixa resistência. Tem uma seção maior, então a resistência vai ser menor. Assim, pode-se dizer que a resistência da gaiola externa é bem maior que a da gaiola interna. Então, a resistência da gaiola externa é muito maior do que a resistência da gaiola interna. Isso vai ser importante para a gente entender depois o funcionamento. Quanto às indutâncias de dispersão, deve-se observar basicamente qual é a relutância do caminho do fluxo disperso nas ranhuras. A corrente que circula a gaiola externa cria um fluxo que atravessa dois entreferros em série. Já o fluxo criado pela corrente da gaiola interna atravessa um entreferro, um espaço de ar apenas. Conclui-se que a relutância ao fluxo disperso da gaiola externa é maior que a relutância ao fluxo da gaiola interna. Então, devido a isso, passar em dois entreferros, né, o fluxo criado pela corrente que circula na gaiola externa, fluxo criado passa em dois entreferros, então a relutância dele vai ser maior do que o da gaiola interna, onde o fluxo criado pela corrente que circula nessa gaiola interna passa por um entreferro só, um espaço de ar, né, que nesse caso ali vai ser alumínio. A indutância de cada gaiola é dada pela equação já conhecida, né? O L é N ao quadrado dividido pela relutância. Então, portanto, quanto maior a relutância, menor será a indutância, né? Se eu aumentar a relutância, eu diminuo a indutância e vice-versa. Assim, a indutância de dispersão da gaiola externa é menor que a da gaiola interna. Então, a indutância de dispersão da gaiola externa é menor do que a indutância de dispersão da gaiola interna. Resumindo, gaiola externa tem alta resistência e baixa indutância de dispersão. A gaiola interna tem baixa resistência e alta indutância de dispersão. Na partida, a frequência rotórica é máxima. O F2 é máximo, né? O F2 é S, F1. Na partida, o escorregamento é 1, então vai ser o máximo. Se a gente estiver trabalhando com 60 Hz, o F2 vai ser 60 Hz na partida também. A reatância da gaiola interna é alta e sua resistência é baixa. Portanto, a fêmea e a corrente nessa gaiola estão bastante defasadas, produzindo um baixo torque de partida. Então, a gaiola interna vai produzir um baixo torque de partida. A reatância da gaiola externa é menor do que a da gaiola interna, devido à sua menor indutância. E a sua resistência é alta. Portanto, a fêmea e a corrente nessa gaiola estão pouco defasadas, produzindo um elevado torque de partida. Resumindo aqui, o torque de partida da gaiola externa é maior do que o da gaiola interna. Se o rotor contasse apenas com a gaiola externa, teria perdas Joule e escorregamento excessivo. A gaiola interna contorna estes problemas. Por quê? Com a redução progressiva da frequência e sua reatância, vai decrescendo, de modo que o ângulo de defasagem F2 também decresce. No ponto em que a gaiola externa para de acelerar o rotor, a gaiola interna começa a levantar a rotação até atingir o pequeno escorregamento. Escorregamento também menor do que 5%. As perdas por efeito Joule na gaiola externa, com o motor em funcionamento, tornam-se insignificantes, porque a baixa velocidade de corte das linhas de força, a fêmea induzida será pequena e a impedância será alta, devido à alta resistência. Consequentemente, a corrente nessa gaiola será muito pequena, né? Se eu tenho perto do regime permanente, o F2 é
pequeno. A FEM também é pequena no rotor e a impedância é alta. Isso aí vai dar uma corrente baixa. Este motor tem um rendimento alto, semelhante ao da gaiola de baixa resistência. Então o rendimento é igual ao da gaiola de baixa resistência, da categoria N. A classificação como categoria H também pode ser obtida por desenhos especiais de uma gaiola única, tais como aquelas que usam barras de grande profundidade em relação à largura. Aqui está dizendo, né, que se eu tivesse uma gaiola com as barras, né, finas, mas bastante profundas, também conseguiria um efeito parecido. Na partida, vamos analisar agora o funcionamento das duas gaiolas na partida. Tudo parte lá no F2 é S F1. Então, o F2 na partida é alto. Como a gente viu, né, um pouco antes, a resistência da gaiola interna é baixa. Da gaiola externa é alta. A relutância é o comprimento lá do caminho do fluxo, a permeabilidade vezes a área. Então, a relutância da gaiola interna é baixa. Da gaiola externa é alta. A indutância é o inverso da relutância, né? É N ao quadrado dividido pela relutância. Então, eu vou ter uma indutância de dispersão no rotor da gaiola interna alto. Da gaiola externa, vou ter uma relutância baixa, pequena. A reatância 2π F2L2 vai ser alta na gaiola interna. Por quê? Porque o L2 é alto e a frequência também é alta. E baixa na gaiola externa. Por quê? Porque a indutância é baixa, embora a frequência seja alta também, é a mesma frequência. Então, para a gaiola interna eu tenho isso aqui, uma corrente, um φ2 bem grande, né? Porque a reatância é alta. Na gaiola interna, não. Tem um φ2 pequeno, porque a reatância é pequena. Sendo assim, o φ2 da gaiola interna é maior do que o φ2 da gaiola externa. O que eu estou querendo dizer é que a corrente é mais defasada na gaiola interna do que na gaiola externa. A partida, a gente está falando da partida. Torque do motor, K πr e 2 cosseno φ2. Então, vai ser proporcional ao cosseno desse ângulo, né? Como se o cosseno é menor da gaiola externa, ele vai ter um torque maior. Então, o torque do motor da gaiola interna é menor do que o torque do motor da gaiola externa. Assim que quem manda na partida é a gaiola externa, por todo esse conjunto aí de fatores. Então, a gaiola externa é que manda na partida. Regime permanente. O F2 é SF1, a mesma coisa, né? Não muda nada. Então, o escorregamento é baixo, em torno de 5%. Então, a frequência 2 vai ser baixa, né? Se for 5% vezes 60, vai dar 3 Hz. Então, ele é pequeno. O R2 da gaiola interna é pequeno, né? A área é grande. Da gaiola externa, ele é grande. A relutância da gaiola interna é pequena, da gaiola externa é maior. E a indutância, que é o contrário, então a indutância da gaiola interna vai ser alta e a indutância da gaiola externa vai ser pequena. E a reatância vai ser pequena, embora a indutância possa ser alta, né? Ele é pequeno. A reatância é pequena. O X2 da gaiola interna é pequeno. E da gaiola externa também é pequeno. Por quê? Não importa se o L2 é alto ou é pequeno, mas a frequência é muito pequena. Então a reatância dos dois vai ser pequena. Então eu tenho isso aqui na gaiola interna, né? O gráfico, né? O triângulo da impedância no rotor.
e assim na gaiola externa. Só a resistência que varia, que muda. Então, dessa forma, a corrente, que é E2 por Z2, vai ser maior na gaiola interna do que na gaiola externa. Por quê? Aqui agora não foi por causa do ângulo. Os dois são relativamente pequenos. Agora é por causa da impedância, do valor da impedância do Z2, que é pequeno na gaiola interna e grande na gaiola externa. Então a corrente na gaiola interna vai ser maior. E o torque depende dessa corrente. Então o torque na gaiola interna é maior que o torque da gaiola externa. Quem manda em regime permanente é a gaiola interna. Então nós vimos que na partida, quem manda é a gaiola externa. Tem um torque maior na partida. Quando vai entrando em regime permanente, quem passa a mandar no torque é a gaiola interna. O gráfico do torque pelo escorregamento é um bom torque de partida, maior que 2 vezes normalmente. E em regime permanente ele tem o comportamento do motor de categoria N. Torque máximo. Se o torque resistente for aqui, no nominal, aí eu vou ter o escorregamento, que vai ser pequeno para esse motor aqui também. Aplicações. Acionamento de cargas que apresentam elevado torque resistente na partida e ou alta inércia, que seja exigido alto rendimento em regime permanente. Diferente do motor de categoria D. Ele tinha um alto torque na partida, mas o rendimento dele em regime permanente era baixo. Elevadores, casa de máquinas de elevadores, por exemplo. Tem muito técnico eletromecânico trabalhando em empresas que prestam manutenção para elevadores. Normalmente, então, os elevadores, os motores para os elevadores são de categoria H. Esteiras transportadoras, peneiras, compressores de pistão, bombas de pistão, bombas hidráulicas, aqui um sistema de bombeamento com bombas de pistão, guindastes, quem vai trabalhar no porto, guindastes especiais, é uma boa aplicação do motor de categoria H. Pontes rolantes, grandes pontes aí, precisa de um torque permanente grande, de partida grande, e depois é interessante que o escorregamento seja pequeno, porque vai trabalhar muito tempo, então aí o rendimento é maior. Ponte rolante industrial. Motor de rotor bobinado. Então estes motores, em vez de gaiola, tem um enrolamento trifásico no rotor, com o mesmo número de polos do estator. Aqui eu tenho um enrolamento trifásico, então, esses três, o rotor enrolado. O enrolamento é ligado em estrela, sempre em estrela, e seus terminais livres são ligados a 3 anéis coletores, que fazem contato com o circuito externo através das escovas. Então eu tenho anéis de cobre. Como é que eu vou ligar alguma coisa que é girante a uma coisa fixa? Então tem que ter um contato deslizante. Então isso aqui, através de escovas, eu ligo o banco de reostato, que vai ser parado, fixo, ao rotor que é girante. O circuito externo é basicamente um banco trifásico de resistência usado para controlar a resistência do rotor. Aumentar, ele vai somar com a resistência do enrolamento de cada fase, e o R2 vai ser maior. Se o R2 é maior, tem menos defasagem e o torque vai ser maior. Aqui tem uma foto de um motor desse. Normalmente esses motores são grandes também, Não é um motor comum, de se utilizar. E aqui na parte da frente estão os anéis ali. Vantagens: produz altos torques de partida pela inserção de resistências externas ao circuito do rotor.
À medida que o rotor alcança a velocidade, retira-se gradativamente esta resistência, até pôr em curto os anéis, né? Quando ele passa a funcionar como motor de baixa resistência. Então, na partida, tu parte com a resistência no valor maior, vai retirando gradativamente. Tu não pode tirar bruscamente, porque senão ele vai ter como se fosse uma nova partida. Então, tu tem que tirar gradativamente essa resistência. Não necessita de chave de partida, com tensão reduzida ligada ao estator, tais como estrela triângulo, compensador, pois o próprio reostato rotórico limita a corrente de partida no rotor, por consequência do estator. Mas tu não vai comprar um motor desse de rotor bobinado só por causa que não precisa chave de partida, né? Porque ele sai muito mais caro. Possibilita o controle de velocidade pela variação do escorregamento, o que é conseguido pela variação da resistência do rotor, né? Quanto maior for o R2, maior vai ser o escorregamento, e aí vai variar a velocidade. Mas é uma variação pequena, não é muito grande não, é pouca variação. Desvantagem: custo elevado, muito custo, e mais manutenção do que os outros motores, né? Devido às escovas, anéis, enrolamento do rotor, muito mais manutenção. E a observação, né, que um motor de rotor bobinado é mais caro do que comprar um motor de gaiola junto com a chave compensadora. Uma chave compensadora é uma chave que não é barata, né? E mesmo assim, então isso aí é para dizer que não compensa tu comprar um motor de rotor bobinado por causa da partida, de uma chave de partida, né? Por causa do grande torque de partida que ele tem, que tu utiliza esse motor. Aplicações: pontes rolantes. Aqui a gente tem no Porto de Rio Grande, né? Grande ponte, carrega muito peso. Picadores de madeira na fábrica de papel, né? Até quando vai exportar também, né? Nos portos, às vezes tem esses picadores, né? Os caminhões trazem a madeira em forma de normal, né? Da árvore mesmo, né? E pica ela, né? Para exportar, tu consegue mandar mais quantidade, né? Guindastes especiais aqui do Porto de Porto Alegre. Então, né? São essas as categorias dos motores: motor de categoria N, H, o D e o motor de rotor bobinado. São 4 tipos de motores que a gente tem.